Aleluia, louvado e exaltado seja o nome desse Deus Todo-Poderoso. Se alguém quiser esconder o relógio, pode ficar à vontade. Cumprimento, meus amados irmãos, com a santa, gloriosa e poderosa paz do Senhor Jesus. Não sei se os irmãos já prestaram atenção, mas todas as vezes que eu saúdo a igreja, eu sempre falo com a santa, gloriosa, poderosa paz do Senhor Jesus. Já prestaram atenção? Vocês querem saber o porquê? Isso não é regra não. Não é regra não, isso é coisa minha. Os irmãos podem cumprimentar da maneira que os irmãos quiserem. Mas por quê? Porque se eu vou começar a descrever o meu Deus, eu tenho que começar dizendo que Ele é um Deus santo, que Ele é um Deus de glória, que Ele é um Deus todo-poderoso e que Ele é o príncipe da paz. Eu não vejo outra maneira de começar a falar do meu Deus sem dizer isso. Isso é coisa minha. Tem um ditado que diz que cada doido tem sua mania, né? Essa é minha. De reconhecer o meu Deus, se isso é loucura para o mundo, para mim é graça, para mim é bênção. Reconhecer o meu Deus, o Deus que eu sirvo. Está aqui, ó, Jesus, nossa Páscoa. Esse nome foi escolhido, não tinha outra forma de estar colocado aqui, Jesus, nossa Páscoa, não tinha. Porque Páscoa, nós sabemos que ela significa passagem, é a recomendação de Deus a Moisés, falando para o povo hebreu, ainda estava escravo no Egito, para se preparar, para ceiar, porque ceia significa uma refeição, para se encher, se fartar e se preparar para partir. Porque Deus iria descer com uma punição, possamos dizer assim, um anjo da morte, e eles tinham que estar preparados, o povo de Deus. E com o sangue do animal, do cordeiro, no qual ele tinha matado, iria pintar os umbrais da porta. E a casa, aonde tinha o sangue, a morte não tinha poder. Estão percebendo a semelhança? Aonde tinha o sangue, a morte não tinha poder. Isso foi Páscoa. Aí vem Jesus, e a Bíblia diz que quem tem Cristo Jesus na vida, nenhuma condenação há. Ou seja, a morte também não tem poder sobre aqueles que têm o sangue do Cordeiro lavar a sua alma, a sua vida. Se você prestar muito bem atenção, todo aquele processo mostrava o que Cristo iria fazer. Todo aquele momento, tudo aquilo que aconteceu, toda a trajetória, Cristo fez isso por nós. E isso é motivo de comemoração. Isso é motivo de alegria. Isso é motivo de glória. Porque hoje nós estamos aqui livres de uma condenação e livre da morte. A morte que eu falo é espiritual. Hoje aqui tivemos um velório do João Levi, que o corpo estava aqui, mas não tinha nenhuma condenação sobre aquela vida. O céu recebeu. Cristo Jesus recebeu. E a minha maior alegria é porque esse Cristo que ele tinha fé é o mesmo que eu acredito, é o mesmo que eu prego, é o mesmo que eu vivo, e é o mesmo que morreu para me salvar, e é o mesmo que ele acreditou. Abra suas Bíblias no livro de Lucas, no Evangelho no qual escreveu São Lucas, no seu capítulo 22 e no seu versículo 47, vamos falar de um momento, já que nós estamos aqui na conhecida Semana Santa, né? Então vamos falar de Cristo Jesus e algo extraordinário da parte dele.
Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 47. Amém? Diz assim a poderosa palavra de Deus: e estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia adiante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com beijo traz o Filho do Homem? E vendo o que estava com ele, o que iria suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus disse: Deixai-os, basta! E tocando-lhe a orelha, o curou. Podeis assentar. Eu estava aqui meditando esses dias e olhando toda essa campanha. Todos os anos nós estamos na 16ª, campanha Jesus Nossa Páscoa. E eu acredito que somente 2 anos deixou de acontecer, que foi no ano da pandemia, 2020 e 2021. Mas se você for olhar desde o seu início, há 18 anos atrás, surgiu essa campanha. Eu tinha 10 anos. E hoje eu estou tendo honra de fazer a abertura da 16ª. E eu analisando, porque isso eu guardei, não sei se a igreja guardou, a campanha passada. O primeiro a pregar foi o diácono Joab. E ele fez uma leitura até mais à frente dessa aqui, falando sobre Pedro. E que Pedro negou Jesus. E ele trouxe essa mensagem na abertura, igreja, preste atenção. Ele trouxe essa mensagem dizendo: cristão que é cristão não nega Jesus. Aí vem na segunda noite o presbítero Paulo Sérgio, aí traz uma mensagem sobre ansiedade. Se você olhar a ansiedade, parece que não tem nada a ver. Mas se você for analisar Isaías, lá ele vai dizer que Jesus tomou sobre si. Aí você pode abrir um leque grande: as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados, a nossa ansiedade. Sabe por quê? Porque se tinha algo que iria tirar de nós a paz, era chegar no último dia de vida e não ter solução. Era ou não era verdade? E isso Jesus resolveu. Ele resolveu. Então, Jesus supriu e supre as nossas ansiedades. Aí vem, na sexta-feira, o diácono Sérgio e diz como foi que ele supriu a ansiedade. Trouxe uma mensagem do Getsemane ao Calvário. Se fosse combinado, igreja, não teria dado tão certo a sequência. Aí ele prega e encerra no Calvário. Aí no sábado veio o evangelista Antônio Carlos. Sabe o que foi que ele pregou? Que quando Cristo Jesus bradou na cruz: está consumado, ele disse que o céu escureceu, fenderam-se as rochas, o véu do templo se rasgou de cima a baixo, e a presença, o contato do crente hoje está liberado para quem quiser. É ou não é uma continuidade? Aí vem o domingo, nosso querido e amado pastor trouxe uma palavra intitulada O Triunfo de Jesus, a ressurreição. Olha, desde o início eu parei para prestar atenção nisso. E ele disse que Jesus triunfou sobre o pecado, sobre o mundo, sobre Satanás e sobre a morte. E ele ainda disse ainda na última noite que quem entrou na campanha
sem ter um propósito, ainda tinha chance de ter. Ainda tinha chance de ter um objetivo e de ter um triunfo. Porque até o ladrão na cruz triunfou na última hora. Ele trouxe essa mensagem. Se fosse algo planejado, não tinha dado tão certo. Mas como o que rege a nossa pregação, a nossa vida é o Espírito Santo, isso é a obra dele. Isso é nada mais, nada menos do que a obra dele. Isso me maravilhou. E olhando agora para o texto lido por mim há pouco instante, a Bíblia começa dizendo que ele ainda estava falando. Falando o quê? E falando com quem? Para entendermos isso, nós temos que voltar nos versículos anteriores. Voltando nos versículos, a Bíblia vai descrever o momento que Jesus está no Getsemane, que ele chama 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, para orar com ele. E orando, eles estando lá orando, eles dormiram. E é isso que ele está falando. Quando ele fala, vigiai e orai para não cair em tentação. Naquele momento é um momento de angústia de Jesus. E nesses dias eu fiquei pensando, que angústia é essa? Porque existem diversas pessoas que já tentaram trazer algo para explicar o que é isso e não conseguiu. Não tem algo, vamos dizer assim, concreto. Mas tem gente que disse que era medo da morte. Não, se Jesus veio para morrer, como é que ele ia ter medo da morte? Alguns disseram que era receio, talvez, do sofrimento, quando ele fala o cálice, né? Afaste de mim esse cálice, se for possível, mas faça a tua vontade. Mas Jesus veio para isso. Ele sabia disso. Mas se você olhar a história, você vai ver que saindo daqui, ele já sai preso. Quando ele já sai preso, ele já é zombado, ele já é escarnecido, ele já é cuspido, ele já é açoitado, ele já começa a pagar sobre os nossos pecados. Então acredito eu, pela Bíblia, que aquele momento de angústia, aquele momento de sofrimento de Jesus, ao ponto de Deus enviar o anjo para consolar, era com certeza, eu não tenho nem dúvida disso, que era nesse momento ele arrancando da humanidade todo o peso do pecado, ao ponto da sua alma angustiada de tanto pecado. O diácono João pregou na primeira noite dizendo que a cruz era pesada, era, mas muito mais pesado foram os nossos pecados e ele carregou. A Bíblia deixa bem claro aqui que ele angustiava. E se o motivo dessa angústia foi na hora que ele rouba de nós o nosso pecado, nos mostra claro que a partir desse momento ele já começa a pagar. Porque o pecado não é pago só na cruz, ele já começa desde aqui a sofrer, ser moído pelas nossas iniquidades. No livro de Isaías, a Bíblia descreve que o castigo que nos traz a paz, ele tomou sobre ele. Agora eu pergunto para a igreja: da onde que castigo traz paz? Alguém aqui que já sofreu um castigo, sei lá, dos seus pais, que paz você teve na hora? Não teve nenhuma. Talvez machucou, doeu, chorou. Então que castigo é esse que nos traz paz? Porque castigo traz dor, castigo machuca, não traz paz. Mas o castigo que nos traz a paz, ele diz que ele tomou sobre ele. Por quê? Porque aquilo que nós iríamos passar, ele passou, e por ele ter passado, como ele é o princípio da paz, hoje nós somos livres dele. Hoje nós estamos libertos desse castigo. Por quê? Porque a graça está expandida e está entregue para quem quiser. É para quem quiser.
quem tem a Jesus, nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há. Por quê? Porque Ele já pagou. Porque Ele já pagou. E aqui nesse momento, quando você analisa que esse processo de angústia, eu acredito exatamente que seja na hora que Ele puxa para si, e a alma dele angustia, mas em nenhum momento ele pensa em desistir. Há quem diga, porque quando ele fala afasta de mim esse caso, é ele tipo querendo se ausentar, mas não, isso mostra a submissão, mostrando que a angústia está grande, mas eu vou fazer a vontade do Pai. Mostra o compromisso do amor que Ele teve por nós. E quando Ele estava falando isso ao seu discípulo, aí chega a multidão. A multidão guiada por Judas. Agora eu entro dentro do texto lido. Guiado por Judas, e vai adiante dele, e o combinado era: aquele que ia beijar, é ele que vocês vão prender. Isso aqui, irmão, não é algo inventado por Judas na hora. Isso é a prática deles. Nós temos uma prática de ver um irmão e dar a paz do Senhor, às vezes dar uma batidinha no ombro, né? Aqui, quando via um irmão, dava beijos no rosto. Era costume. A prova viva, a prova do que eu estou dizendo era tão grande, porque se o beijo fosse o motivo e todo mundo percebesse que o beijo era o motivo da traição, Pedro não ia acertar Malco, não. Pedro ia acertar a Judas. Rapaz, um ato de traição, beijar. Pedro ia com a espada em Judas, porque eu ia em Judas. Eu tinha ido em Judas. Rapaz, eu estou com o meu mestre aqui. Ele é meu Senhor. É quem eu adoro, é quem eu sirvo, é quem me ensino. Aí vem um cara beija traindo. Se fosse a percepção do beijo ser traição, e todo mundo sabesse, se não fosse algo comum de cumprimentar assim, Pedro tinha voado dele. Mas isso era comum. A Bíblia nos mostra que os discípulos não perceberam. O texto mesmo disse que, vendo a multidão e quem estava com Judas, é que eles perceberam o que iria acontecer. A prisão vinha pelo que ele estava carregando. Era espada, porretes. Os soldados e todo aquele povo iriam exatamente preparado para a batalha, para guerrear, para machucar. Se alguém se atrever a besta a querer defender, a porrada vai comer solta. Era isso que ele estava preparado. Ele já ia para isso. Se você ler, e a Bíblia tem diversas passagens, que que ela diz que até Lázaro, eles queriam também matar, porque muitos deixaram de seguir ele para seguir Cristo por meio de Lázaro, da ressuscitação de Lázaro. Acredito eu que eles iam andando e pensando: se Lázaro estiver lá, é bom que nós matamos 2 coelhos na cajadada só. Se alguém meter a besta, a pancadaria vai correr. Eles iam para isso, e foi isso que o discípulo viu. O discípulo não percebeu a traição pelo beijo, porque isso era algo comum. Quando o discípulo percebe a movimentação e o que iria acontecer, o discípulo pergunta a Jesus. Diz assim: vendo que estava com ele o que iria suceder, disseram eles: Senhor, feriremos a espada? Eles fazem uma pergunta. Tinha 2 espadas com eles. 2. Só que Pedro não era o cara de ficar perguntando. Pedro partiu para cima. Pedro foi Aí a Bíblia diz, deixa bem claro, não aqui em Lucas, mas em João. João dá o nome bem direitinho. Diz que foi Pedro, o discípulo da espada, e diz que foi Malco, o soldado que ele feriu. Preste atenção. Pela lógica do cenário narrado na Bíblia, Malco não é uma pessoa qualquer. Malco nem estava no meio da multidão e nem tampouco lá atrás. Por quem ele representava e pela forma do que aconteceu, com certeza ele estava na frente, na primeira fileira, perto de Judas. Era alguém que tinha sua importância nesse cenário, porque ele é servo do sumo sacerdote.
E pela forma que Pedro atingiu e foi ele, era na frente. Porque Pedro não corre no meio da multidão e sai procurando, cadê Malco aqui, Malco? Pra cá. Não. Foi o primeiro que ele viu. Estava na frente. O primeiro que ele atingiu era alguém importante. Alguém que tinha o seu valor, se privava de muitas coisas. Consequentemente, ele queria ser um sumo sacerdote. E para ser um sumo sacerdote, lá em Levítico, descreve perfeição. Ele não poderia nem chegar perto de um cadáver, nem se fosse pai e mãe, porque iria se contaminar. Ele não poderia ter membros pequenos, um braço menor que o outro, uma perna menor que a outra. Não poderia ser anão, ser aleijado. Não poderia ter nenhum tipo de defeito. E consequentemente, esse camarada, desde novo, se privava de certas coisas para não ocorrer problema na sua vida, pelo seu desejo, pelo seu objetivo. Ele era servo do sumo sacerdote, ele era um aprendiz. Consequentemente, ele queria ser um. A vontade dele também era de ser um. E ele se privava de muitas coisas. E eu arrisco até dizer, igreja, que nem cicatriz poderia ter. Porque se tivesse cicatriz é porque aconteceu alguma coisa. E já era um defeito. Certo que hoje em dia, né, o tempo daquela época, não é que nem hoje em dia, que você sofre um acidente, quebra um braço e tem uma cicatriz, mas remenda. Não era do mesmo jeito. Mas se tivesse algo dessa natureza, eu acredito eu que já era descartado, porque alguma coisa já tinha acontecido. Já não era mais alguém puro, vamos dizer assim. Já tinha algum defeito. Então esse camarada se privava de muitas coisas, e ele vai com uma certa importância, com uma certa autoridade, guiado por Judas. Quando chega lá, Pedro vai na orelha dele, aí logo nos ouvidos, acerta e cheio, logo o camarada que se privava de muitas coisas. E a Bíblia destaca que na hora que ele corta, Jesus passa uma repreensão. Jesus sabe de todas as coisas. Deus não vê como o homem vê. Já disse para Saul, para Samuel. Deus não vê como o homem vê. O homem vê por fora. Eu vejo o que está no coração. Deus sonda o coração. Jesus, sabendo de todas as coisas, sabe quem era aquele cara, sabe quem era mal. Passa uma repreensão e diz basta, porque se ele quisesse, ele rogaria ao Pai e mandava 12 legiões de anjos para defender. Mas ele não poderia impedir aquilo no qual ele veio fazer, o seu propósito, o seu objetivo. Na hora que ele repreende, a Bíblia diz que ele cura Malco. Curando Malco, consequentemente, tudo aquilo que Malco achava que tinha perdido naquele momento é recuperado. Tudo aquilo que Malco achava que não iria mais acontecer na sua vida, toda a sua privacidade, se isolando de várias coisas, evitando o acidente, teria se perdido ali. Mas Jesus restaura tudo aquilo, volta uma nova chance, volta uma nova oportunidade para aquele camarada, para Malco que queria ser sumo sacerdote. Jesus, aqui no momento da sua prisão, ele já faz um milagre e restaura muito mais do que simplesmente uma orelha. E você olhando o cenário, se você olhar para a Bíblia no completo, ninguém que teve um contato direto com Cristo Jesus ficou sem mudar de vida. Então, eu não acredito, não pode ser algum, que Malco não saiu daqui crendo em Jesus mais do que nunca na sua vida. Porque se você analisar Jesus passando na cidade de Gadara, chega para ele um endemoniado. Jesus expulsa aqueles demônios e ele imediatamente quer seguir Jesus, glorifica o nome de Jesus, ele enaltece Jesus e quer seguir Jesus. Mas é Jesus que diz: não, você vai ficar aqui pelo seu propósito, você vai pregar nessa cidade.
Porque quem tem contato direto, algo com Jesus, muda a vida. Por que nós estamos aqui? É porque, por mais que não tenha um milagre acontecido diretamente na nossa vida, mas houve um contato do sangue do Cordeiro na sua vida. Por isso que você está liberto. Por isso que você está salvo. Por isso que você está purificado. Se você analisar na Bíblia várias passagens de Jesus e milagres de Jesus, muda a trajetória da vida e a confiança e a crença de quem ele agiu. Como o cego de Jericó, ele ouvia falar que existia um Jesus de Nazaré que curava. Ele ouvia, porque ele era cego, ele era um surdo, né? Ele ouvia, mas ele estava na beira mendigando da estrada. Aí ele escuta passos de multidão, com certeza alguém dando glória, alguém dando aleluia, hosana nas alturas. Quando ele escuta isso, ele pergunta: quem é que está passando? Aí alguém diz: é Jesus de Nazaré. Aí ele começa a glorificar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos mandaram ele calar a boca. Muitos disseram: se aquieta, ele não vai te ouvir. Se aquieta, fica calado, ele não vai te escutar. Mas quanto mais, tu sabe por quê? Quanto mais Satanás tenta nos tirar do caminho do Senhor, mais nós estamos firmes e viemos para a casa dele. É por causa disso que quanto mais tentam minar Cristo na sua vida, mais você se vê dependente dele. Quanto mais tentavam calar a boca do cego, mais ele gritava. O objetivo do cego era ver na sua vida, sentir na sua vida aquilo que ele ouvia de um Jesus que fazia milagre. E na hora que Jesus escuta, Jesus para a multidão e diz: quem está gritando? Alguém diz: é um cego. Então vai buscar, traga para mim. E na hora que traz, Jesus pergunta: o que é que você quer? Jesus: eu quero ver. Ou então vê. Pronto, foi só isso. Veja. Não veja. E a Bíblia diz que ele saltou de alegria, que ele glorificou o nome do Senhor, que ele pulou e que seguiu Jesus. Ele não ficou simplesmente na gratidão, ele seguiu. Todas as pessoas que Jesus curava seguiam. Aqui, irmãos, eu não vejo outra forma. A Bíblia não relata mais sobre Mauro. Mas acredito eu que ele possivelmente pode ter se tornado um sumo sacerdote, mas crendo em Jesus, mas confiando em Jesus, mas tendo Jesus aqui, não simplesmente como alguém que outrora ele tinha talvez ódio, até porque ele queria matar, né? Estava junto daquela multidão que queria também matar, era alguém importante, mas a partir desse momento muda. Porque assim, quando ele toca na orelha, Jesus vê, ela não cai no chão. Ela vi gente que apanhou no chão. Não, a Bíblia não fala isso. Mas quando ele chega assim, ó, que ele toca assim na orelha, ó, eu acredito que a primeira coisa que Malco ouviu foi Jesus dizendo: tá tudo bem? Você está bem? Como é que você está? Está me ouvindo bem? A primeira coisa que ele escuta é a voz de Jesus. Jesus falando com ele. Existe algo extraordinário nessa passagem que às vezes nos deixa ficar desapercebido. E aqui é onde eu quero chegar. Essa mensagem já tinha entrado no meu coração e não foi em vão eu estar na primeira noite. Até porque, vendo, ouvi um esboço antes mesmo de tudo acontecer, não tinha nem meu nome. Eu me surpreendi depois de ter aparecido meu nome. O que é que Deus quer passar para você nessa noite? Aquilo que Ele me entregou. Se eu vim para a primeira noite, é exclusivamente para te dizer: se você está vindo já com propósito, amém. Se não está, passe até hoje. Mas o algo mais importante de Deus é para você saber: escute, porque Ele quer falar. Dê atenção devida, porque Ele quer falar com você.
porque Ele vai falar. Tem hoje, tem amanhã, tem depois, mas o principal, atente seus ouvidos no início, porque até chegar no final, você já tem ouvido a voz de Jesus. Até chegar no final, você já tem ouvido a voz de Deus. Você já tem escutado Ele falar com você. Malco, a primeira coisa que ele escuta é Jesus. E a primeira coisa que eu falo para você, atente seus ouvidos, porque Deus vai falar. Não importa, para mim, né? Não importa qual é o seu objetivo, mas para Ele importa. Eu se importar também não vai fazer diferença, porque eu não tenho o poder de resolver nada, mas Ele tem. Mas a primeira coisa que Ele quer que eu lhe diga é isso: venha com os ouvidos atentos, porque Ele fala, e Ele quer falar. Todos os passos bíblicos em que Jesus falou, a vida da pessoa também mudou. A Bíblia fala que, o pastor até falou domingo, que Zaqueu tinha ouvido falar de Jesus e queria vir, mas Zaqueu era pequeno. Com certeza Jesus passando no caminho, uma multidão de um lado do outro, o outro seguindo, vindo junto com ele. E Zaqueu querendo ver, ei, não, um espaçozinho aqui, deixa eu ver Jesus. Quem é que ia dar espaço para outra pessoa ver Jesus? Se todo mundo estava querendo chegar perto dele. A Bíblia diz que a mulher do fluxo de sangue tocou nele, aí Jesus virou para ele: quem foi que me tocou? Eu fico imaginando Pedro: Senhor, pergunta é essa? Não é isso, Jesus. Todo mundo tinha perto aqui, Jesus. Como é que eu vou saber quem foi que te tocou? Ninguém dava espaço. Isaac, eu queria, deixa eu passar aqui, deixa eu vir aqui. Ninguém estava dando. Aí ele viu o pé de uma figueira brava e subiu em cima. Disse: eu quero ver Jesus. Eu não saio daqui enquanto eu não vejo Jesus. E a Bíblia diz que ele fica lá. Ele não conhecia a igreja, ele não conhecia quem era. Com certeza ele estava vendo, mas ele não sabia quem era. Ele era: quem é desses aí que é Jesus? E lá em cima da alma, quem é dizer que é Jesus? Mas enquanto ele está procurando, Jesus para. Aí Jesus fala: Zaqueu, desce daí, porque hoje me convém pousar na sua casa. Desce daí, porque hoje eu vou lá na sua casa. Zaqueu escuta a voz do Senhor e desce depressa. Desce, eu achei que ele pulou. Eu acho que ele não ficou com medo nem de cair. Ele pula da árvore e vai ter um encontro com Jesus. A Bíblia diz que ele leva para dentro da sua casa, prepara aquela ceia. E naquele momento, Zaqueu fala: a metade dos meus bens eu vou dividir com os pobres. Mas se porventura eu tiver defraudado alguém ou roubado alguém, a Bíblia diz que ele roubou, mas se porventura tiver acontecido, e a Bíblia também não diz que ninguém acusou ele, então isso mostra que ele não é ladrão. Mas se porventura tiver acontecido, ele ia dar 4 vezes mais. Eu tenho certeza que nesse momento Jesus, na mesa, ouvindo isso, levantou e disse: hoje a salvação chegou nessa casa. Hoje a salvação entrou dentro dessa casa. Porque quem escuta a voz de Deus muda o cenário da casa. Você veio para ouvir a voz de Deus? O seu propósito nessa campanha hoje, inicia hoje, é ouvir a voz de Deus. Porque se o seu desejo é ouvir, vai mudar. Se o seu desejo é se atentar para aquilo que Ele quer falar, vai mudar. Vai mudar. A Bíblia diz que quem não muda é Deus. Mas como Ele não muda, Ele continua tendo poder. Então o teu cenário pode mudar. O que acontece pode mudar. O que nos interessa é entrar aqui dentro dizendo: eu vou adorar e quero ouvir tua voz. Eu vim para adorar e quero ouvir tua voz. Existia um cenário que nós não teríamos de maneira nenhuma. Eu não me canso de dizer isso.
Existia um cenário que não tinha como nós de maneira nenhuma resolver, que eram nossos pecados. E Ele já mudou. E Ele já mudou. Existe algo que Deus não possa fazer? Será que a mão dele está encolhida? Será que Ele não é aquele Deus que pode fazer todas as coisas e operando Ele, ninguém pode impedir? Deus ainda continua fazendo, porque Deus é o mesmo. E se Ele é o mesmo, Ele ainda fala. E se Ele fala, é importante atentarmos os nossos ouvidos e a nossa adoração para Ele. Porque se na primeira noite Ele nos cobra a atenção, isso mostra que na segunda, na terceira, na quarta, Ele vai falar. Ele quer falar. Ele quer a nossa atenção devida, porque Páscoa não é coelho, porque Páscoa não é ovo e muito menos chocolate. Páscoa é o sangue do Cordeiro de Deus que nos passa do mundo pecador para o mundo salvo. Da mesma forma que o povo do Egito passou de uma margem para outra, a terra seca, que o mar se abriu, o mar da imensidão do pecado também foi aberto, porque Jesus foi nos resgatar lá de dentro. Ninguém era santo lá no mundo, não. Ele foi resgatar você lá de dentro. E aquele mar do pecado teve que se abrir. Você, está pisando em terra seca hoje, porque você está pisando em rocha. E rocha é Cristo Jesus. Se você já ouviu a voz do Senhor, Ele resgatou daquele mundo, continue ouvindo, atente, coloque isso. Hoje é a primeira noite e eu quero ouvir mais. Hoje é a primeira noite e eu quero mais. É a primeira vez que eu vou dizer isso. Seja satisfeito com o que você já recebeu hoje, procure mais amanhã. Jesus, eu já recebi hoje, foi bom. Hoje eu recebi uma atenção, mas eu quero mais. Eu quero mais de ti, Senhor. Fala mais. Me chama mais. Me diz como é que eu devo se comportar. Porque Deus, como um relógio passando, Ele resolve todo tipo de situação. Da mesma forma que a vida de Malco que muda, a partir do momento que Jesus cura, Malco passa a ouvir a voz do Senhor. A primeira coisa que ele ouviu. Então, sacode pela manhã. E a primeira coisa que você possa ouvir não é vizinho brigando, não. A primeira coisa que você passa a ouvir é a voz do Senhor. Senhor, fala comigo. Senhor, mexe comigo. Senhor, mexe nas minhas emoções, na minha fé. Aumenta a minha crença em Ti. Fala comigo. Deixa eu contar algo aqui, um testemunho que nem meu é. Eu acho que eu tinha uns 11, 12, 13 anos por aí. Tinha um irmão que se congregava conosco aqui lá no Garapa. Ele, irmão Dico, né? Nós íamos para os cultos lá, eu era criança e tocava. Talvez algumas irmãs aqui que foram devem lembrar. Não sei se a irmã Francisca chegou aí, eu acho que já foi. Eu sei que a irmã Maria Helena já foi, né? A irmã Luzanira, já dorme Cristo. Mas nós íamos para esses cultos lá, irmão, e lá teve um irmão que, Vicente, que ele contou um testemunho extraordinário. Ele disse que ele sofria com uma dor no joelho. Não sei se era água, não sei, eu não lembro. Mas recentemente ele sofria com essa dor no joelho. De uma vez receitaram para ele banho de sapo. Passa banho de sapo que você vai ficar bom. Não tem algo melhor. Foi falado para ele. Aí uma vez ele estava andando, em frente à casa dele tinha uma pedra grande lá. Ele disse que estava lá indo para casa, sentiu uma dor tão grande que ele não conseguiu mais nem entrar dentro de casa, sentou na pedra. Ele estava sentando na pedra e ele gritou para o filho dele: meu filho, vem cá! Aí o filho dele veio correndo, né, um grito de um pai. O que foi, pai? Pelo amor de Deus, vai procurar um sapo bem gordo aí para mim, vai. Ele pediu, vai procurar um sapo bem gordo. Aí o filho dele saiu procurando lá no Garapa lá, um sapo gordo. Ele disse que na hora que ele estava sentado, passando a mão no joelho, o filho dele procurando, ele disse que escutou só uma voz: ei! Você vai deixar de crer em Deus para crer em sapo?
Sozinho, tinha de quem? Olhou para um lado, para o outro, tinha de quem? E ele escutou isso. Você vai deixar de crer em Deus para quem sabe? Ele disse naquela mesma hora, igreja. Ele disse que ficou em pé. E gritou: meu filho! O filho dele veio. Que foi, pai? Precisa mais não. Por quê? Porque Deus já me curou. Aleluia. Deus ainda fala, igreja. E Deus está falando para mim e para você. Dê a atenção e a audição para Ele, porque Ele vai falar. Ele quer falar conosco todos os dias. É nós que às vezes tampamos o ouvido para Ele. Às vezes nós tampamos o ouvido para Ele. Mas Ele quer falar conosco todos os dias. Entre hoje na campanha com essa intenção de ouvir a voz do Senhor. Eu saí da campanha passada, mais vivo do que nunca. E estou entrando nessa mais feliz do que nunca. Por ter recebido a oportunidade e a honra de pregar na primeira noite. E a primeira coisa que Deus já me passou foi: Ele fala. E Ele quer falar. Ele quer falar, gente. Porque a Bíblia diz que naquele momento que Jesus dá aquela parábola do semeador, no finalzinho ele diz: quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Aí quando chega lá em Apocalipse, nas cartas da igreja, no capítulo 2 e no 3, lá ele também descreve para João, dizendo para João, ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o meu Espírito diz às igrejas. Porque o Espírito está aqui. O Espírito está na igreja. Existe uma atenção, uma chamada de atenção. É minha voz que você tem que ouvir. Isso é Cristo dizendo. A minha voz é que você tem que ouvir. É a minha atenção, eu não divido com ninguém. Se nós somos crentes e guiados pelo Espírito Santo e por Cristo Jesus, é Ele que nós temos que ouvir. Não é ninguém não. Eu não vou para o culto porque eu não gosto muito daquele irmão não. Que vai dirigir, eu não gosto muito do estilo dele dirigir. Eu não gosto muito daquele irmão que vai pregar. Irmãos, nós somos canal de bênção. Às vezes alguém pode vir louvar no testemunho, Deus vai estar falando. Porque se tem algo que nos alegra e que nos comove, é testemunho de crente. Porque a obra é realizada por Deus. E aquele que coloca o seu espírito em retidão, em comunhão com o Espírito de Deus que está em nossas vidas, não é um crente fraco, não, crente. Esse crente é mais do que forte, porque vive na dependência do Espírito e não tem vez para a carne. A Bíblia diz que o Espírito é forte e a carne que é fraca. Mas se você vive em Espírito e em verdade, ouvindo a voz do Senhor, a carne não predomina nunca na sua vida. Pode ter certeza disso. Escute a voz do Senhor. Atente seus ouvidos. Essa é uma campanha que Ele quer falar. E Ele vai falar. E Ele já falou. E está continuando falando. Aqui eu já agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Atente seus ouvidos, porque Ele ainda vai falar. Amém. Jesus vai encher agora, vai encher.